3, versos 14, 8, tá? Carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as quais há certas coisas difíceis de entender, os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, seda, e arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, tanto agora como Senhor Deus e Pai, nós te está dentro de nós fazendo o teu querer, por isso, ao Senhor, rogamos-te, ó Deus, as bênçãos sobre nós, fala, seja ela do pecado, porque vem do teu sejamos usados com querer. Como é que você está aguardando o dia da volta do Senhor Jesus? Como é que espera, guardamos? Seja a esperança ou mais longe. Ele tem cumprido. Há muitos que estão esperando um jogo de pessoas que não têm a Cristo, elas estão esperando menos a. Mas nós que esperamos essa volta gloriosa, nós prestamos atenção dito na palavra do Senhor, para que nesse dia estar pronto não é terminar de forma a batalha, não temos o que nós temos para fazer isso. Nós completamos se completarem. Louvado seja Deus. Pedro, ele vem alerta. E aqui ele fala a respeito da presença do. Nós já ouvimos muitas vezes falsos. Nós ouvimos muitas vezes falar de alertas e muitas vezes ouvimos elementos já muitas vezes falado até lembrando quem age, como eles têm infiltrado dentro da igreja. Aqueles dentro da igreja. Muitas alegorias, a igreja se portando de forma
estamos dando, parando a mais que uma morte a igreja doutrina. Então assim, incomodam tanto aos essas têm feito com que muitos corram atrás disso. E Pedro está falando aí. Temos aí grandes pregadores, postos altíssimos, até no mundo. Há muitos que estão denegrindo a imagem da igreja. Ele não permite que o eterno prevaleça. É santa, é mantida pelo Senhor. Dará cabo deles com a força do seu poder. A imoralidade é algo que tem tomado a vida. Acertando a isso. E quando ele fala com uma certeza. A certeza da volta do Senhor é a mesma certeza estes, conforme as suas abominações. Faz aqui. De fato, nós estamos pagando também para aquilo que tem diligência por isso. E aí Pedro fala, ele diz, né, que fala esperando essas coisas, empenhar é se dedicar muito, colocar disposto a fazer os dias e não permitir o erro predomine. Então ele fala de uma diligência para levar uma vida. Seja diligente. É o que é de nós mesmos. Ele diz também diligentes em ganhar, perdidos, fazer aquilo que é correto dentro dos. Ele diz também diligentes para essa diligência, esse empenho, que todos os dias nós desse alerta dando saudável. Será que eu estou aguardando de oferta? Será que eu estou no lugar? Às vezes está no lugar errado em algum. Olha, tem aquela vida apresentando. Então, atitude também. Levar uma vida. Quando ele diz, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhar-vos por serdes achados por ele em paz, repreende. Isso numa sequência dessa vida interior. Porque ser achado em paz, só o Senhor Jesus. Sem mácula nenhuma, irrepreensíveis. É algo assim que é uma recomendação que todos nós, mas é muito duro. Porque nós temos algumas, o tempo todo, nos impede muito de pensar em detalhes como irrepreensíveis. Será que alguém não tem motivo nenhum? Toque diante. Descuida ao fato de podermos
Então, a dependência total requer de nós é que nós estejamos procurando a paz. Procurar a paz não é assim, para de falar. Nós vamos ter que ouvir o zunido e não nos. Muitas vezes no volante você se atenta por conta do barulho, manobras erradas, aquelas. Você pode ter um monte de outros acontecimentos, a sua paz, mas essa é a paz, a verdadeira paz dentro de nós, que nos preserva, né? Até 10. Falar. E ao falarmos no ira, nós falamos. Então, o cuidado, né? Então, Pedro recomenda isso. Todas essas coisas feitas que o mundo está fazendo, articulando, maquinando, vai ser destruído no dia. E tem muitos esperando por serem preservados da forma que estão. Alguns que pensam que a sua casa permanecerá, não se desligou do mundo. O Senhor Jesus deu bastante de se desligar, porque ele se desfaz da sua. Se coloca como homem para poder vencer. Para vencer o mal, aquilo nós vamos ter que abandonar. Fica muito estranho. Então, nem os anjos tiveram poder a ponto de forçar alguma coisa. Aqueles que tentaram alguma coisa. Imagine o ser humano na Terra, em meio a tantas coisas. É algo assim que é uma obrigação, não é uma opção para o ser humano viver. A santidade é algo que a gente. Porque alguma coisa que aconteça tira a nossa alegria e aí a gente perde a tranquilidade. Porque não pense que o espírito vai vencer. Carne luta, espírito luta. Por isso que no momento nós perdemos carnalmente pela alegria do Senhor em sangue. Buscando, quando nós confessamos, nós nos colocamos diante. Passe lá o rosto. Dizer que nós estamos totalmente. A busca pela santidade é um exercício. Não há ninguém que se tenha em santidade. O pior. O alerta é do imagem. Faz diferente se dizendo ninguém que esteja em pé. A buscar o Senhor todos os dias, podermos escapar das persuasões. Pode através de muitas coisas. A televisão, a notícias, rumor de guerra. Há muitas coisas que nos faz, às vezes, ficar longe da espiritualidade. Nós estamos ligados à notícia. A opção. Ação. Com o mundo noticiário. Eles são terríveis. Coloca de homens para, de certa forma, persuadir, tirar a atenção daquilo. Ari Pedro está falando. Cuidado com isso. Eles estão pregando de maneira persuasiva. A persuasão foi tão grande, tudo que nós. Antigamente, ia lá trocar
coloco 2. É o mesmo que nós fazemos quando nós tiramos a nossa concentração e trocamos. E muitas vezes você vai parar a pensar, eu fiz, de largar, por exemplo, o dia do Senhor, para fazer uma atividade totalmente fora. E há persuasões do tipo, antes e jovem, tirados do meu dia a dia, para ir a um encontro onde eu prometia um dinheiro. Era a bendita corrente, né? E aquilo acontecia quando estavam lá, se alegravam de estar. Cada um mantinha aquele. Se um falhasse, todos perdiam. De repente você aquilo. A persuasão começa com aquilo que é uma falha. Estou falando sua, mas eu. Então, Pedro está falando, cuidado, porque a palavra que eles falam é persuasão. Muitas vezes eles convencem com argumentos estranhos. Você percebe? Dentro do pecado, torna não perfeito. E ele persuade. Muitas vezes você vê falar de cristãos que caem. Era o cuidado para não cair. Perceber que estar em pé é alerta. A persuasão é tanta, acaba danificando o seu pensamento, tira a sua concentração e você passa a crer naquilo como verdadeiro. Se nós tivéssemos tido obediência desde o princípio, talvez não. Porque no Éden, se tivéssemos não cometido aquele engano, estaríamos já no céu. Já as garantias da nossa salvação. A nossa volta de Cristo deve motivar a nossa vida. Paulo fala isso aos Romanos, quando ele fala assim, a respeito do que é próximo. Capítulo 13 de Romanos, versos 11 a 14, ele diz assim, digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nos temos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É indecência, é falta de honra, é desonestidade. Muitas vezes você vê muito sair da boca. Isso aí não é nada. Certa vez, uma pessoa cometendo adultério, foi dito apenas um beijo. Onde é que está o princípio da moralidade quando nós amigo e mente? Nada. Fruto é gostoso. Continua a persuadir que a palavra aplicada de forma indecorosa, ela também persuade. E a queda e a morte. Jesus fala que nós erramos em não examinar as Escrituras e o poder de Deus, porque ali está a possibilidade da salvação. Uma vez que crendo, salvo. Mas há aqueles que Deus já impediu de se achegarem, e há aqueles que estão impedidos. Terão que ouvir para a sua condenação. A eles está impedido seus ouvidos ouvirem. Porque uma vez que ouvirem, poderão se converter e convertendo, se arrependendo, ganharão a salvação. Já pensou? É como se nós estivéssemos lá no Éden e depois da nossa queda ainda adentrássemos o Éden e comêssemos do fruto da salvação, da vida eterna.
comendo daquele fruto, nós nos tornaríamos eternos pecadores. Não haveria salvação. Por isso o Senhor nos expulsa de lá, coloca lá os querubins no portão, para que nós não voltássemos a comer do fruto da vida, senão pelo Senhor Jesus, da vida. Não haveria outra. Então, a respeito dessa concupiscência, dessa cobiça, né, do apreço pelos bens materiais, tem muita gente que fica fissurado pelo que tem. A tal ponto que é capaz de morrer sem tratamento e não gastar o dinheiro. É lamentável essas expectativas de um mundo tão finito. Ele não vislumbra o infinito. Consegue imaginar o que é o infinito. O infinito é algo tão além que as pessoas que creem estão surpreendidas pela palavra infinito. Elas não conseguem explicar. Nós conseguimos. O infinito é o Senhor. Ele é o poderoso Deus da eternidade. Já vive lá na glória eterna, porque Ele é. Essa é a especificação. Ele é. Quando alguém quer falar quem é Deus, é. Porque Ele existe. Ele já é pré-existente. Então, explicação para nós que entender a respeito da salvação, saber Deus que rege o é o mesmo e ele não se autodesfaz. Faz aqui. Possibilitou-nos ver. Quando nós olhamos para as coisas que estão ou podemos pensar nas coisas, todas elas foram. Quando alguém inventa alguma coisa, inventou um microfone, ele criou dentro das possibilidades geradas por Deus. Foi Deus que deu inteligência, foi Deus que deu sabedoria, foi Deus que deu saúde, foi Deus que deu tudo e Deus que dá tudo. Não tem ninguém que possa falar assim, eu aguardo o Senhor estar com calma no meu coração, porque eu estou passais por aflição. Pode esperar, cada dia basta o seu mal. Hoje está acabando, amanhã está. Tem gente que faz. Lamentável. É por isso que paz que perdura no coração. E não está atrelado à carne. Paz é do Espírito. E não tem como se esvair de nós a paz verdadeira. Vez que ela adentrou o nosso coração, não se esvai. Tem como sair, se retirar. A única coisa que vai acontecer quando nós partimos daqui, o nosso espírito ser recebido. Estando aqui como Paulo. Estando aqui. Né? Alguns falavam assim, inveja desse. Pararam de inveja santa, ficando um pouco com a paisagem. Paz que nós vamos alcançar. Nós nunca. Quando nós aceitamos a paz aqui na terra, pingo da paz que nós vamos, das alegrias eternas do céu. Então, nós devemos partir de forma bastante tranquila. Vício. O leão está tempo. Muitas vezes persistentes. E a luta de precisa. Nós precisamos, ao esperarmos, aguardarmos a volta do Senhor, alguém penhorou uma joia para a pessoa pegava uma joia. Elas. Ele não consegue.
joias a ganhar. Quando nós nos empenhamos, nós vamos acima desse penhor, porque o Senhor Jesus assim, se colocou na cruz para morrer. Porque de outra maneira, nós não seríamos achados em meio à paz do Senhor. E por nós. Se ele não morresse, derramasse o seu sangue. Não foi pouquinho, todo. Seu corpo entregue ali para que nós saíssemos da morte, nós não teríamos. Antes o Senhor Jesus foi empenho diante da ira de Deus. Deus estava sobre. Ela ainda continua, mas ele, quando olha, vê não o pecador, mas ele a cruz, da cruz, somos presos. Nós não nos colocamos na frente, como esses que Pedro está falando, esses se colocam na frente da cruz. Esses que se dedicam a falar para multidões, eles estão falando na frente da cruz. Eles foram. Não são. Aqueles que são os pequenos, eles dizem, os pobres dizem, bem-aventurados. Pobres dizem, aqueles que ficam. Aqueles que sentem que somente tocar as vestes do Senhor Jesus já estariam alcançados pelo. Esse é o que Pedro está dizendo, empenhar-se em estar na presença do Santidade. É a humildade. O cristão não muda. Semana passada o pastor ainda falou sobre. Nós não temos como ser cristãos diferente. É melhor que você, a sua cara aqui dentro da igreja, ser diferente lá fora. É melhor que alguém, ao surpreender você dentro de um trem, do metrô, tenha visto você aqui dentro da igreja, esbravejada, nem tanta, conversa uma esbravejada, mostrando o seu caráter. Ninguém vai dizer. Infelizmente tem aí o procedimento dessa forma, né? Quando quer um pastor, alguém para vai lá onde trabalhando para pegar de surpresa na cara, para ver como é. Porque o caráter é revelado. Por isso ele está falando, se empenhem, porque eles estão, mau caráter, eles estão pregando de forma desonesta, desumana, sem nenhuma espiritualidade. A ideia é ganhar. A ideia é e quando Paulo fala muito disso, Tessalonicenses, fala de nós sermos encontrados. Isso vai. A própria carne, ela labuta contra. Então, o empenho é diário. É algo que você precisa todos os dias cumprir. Buscar o Senhor. Porque tudo que é forte, coisa que não vai. A carne passa pela morte. Então, eles ficam estupefatos, assustados, porque onde é que entra a nossa capacidade? Ninguém. Nós somos capacitados a pregar o evangelho, poder. Agora, aquilo que nós fazemos no dia a dia é obrigação, porque ele falou assim, você não vai comer. É do suor do teu trabalho que você vai comer. Então, não se alegre porque você trabalha bem, que você é uma pessoa bem dedicada, se sai bem, ganha dinheiro, ganha suas. Isso daí é obrigação. Foi um decreto, decretado. Se você não trabalhar, você não vai. E está cheio de gente querendo viver e ganhos.
condenadas às dores do parto por conta daquela desatenção nossa lá no Éden. Então, quando ele fala da destruição, nós entendemos que é terrível passar o sabor. Mas diz a palavra de Deus, as rochas vão se desfazer, céu, e tudo vai se desfazer, porque isso daqui, esses elementos, existiram no campo espiritual. Nós não vamos ter lá uma pedra para sentar, nós não vamos ter lá um mar para se banhar. Vai ser um local totalmente diferente. Por isso a gente tem que tomar cuidado, separar daquilo que está acontecendo aqui. Então, dar pressa, vamos dar pressa sim, porque precisamos sair daquilo que está nos prendendo ao material. Há muitos que estão colocando pensa, eu acompanho. O que está acontecendo? Volta. Colocam lá. Será que a única física, enquanto que o espírito está daquilo que alguém disse que... Eu falei uma vez, claro, sobre falta de água. Houve quem com 4 caixas d'água colocou em cima da sua casa. Nem comportava, mas 4 caixas d'água. Eu sempre lembro com muita alegria. Naquele tempo eu disse, eu tenho a água ligada dentro da rua. Eu não sou melhor. Somente eu acho. A minha casa não são caixas de água para falta de fé. Vai acabar a água do mundo. Hoje, por exemplo, seguramente perdido toda a vida baseada no... Percebe a forma televisiva, se há informação perdida, enquanto que se resumiria somente nisso aqui. Antes era só o livro e nós não precisávamos de mais nada. A nossa fala sem microfone. Jesus ensinou isso lá na montanha. Foi um milagre, né? Falar para milhares de pessoas, todos ouvirem aquilo que foi dito. Então, nós precisamos orar muito por isso. E quando alguns oram, Maranata, venha o Senhor, estão gritando para a volta do Senhor Jesus, empenha-te para fazer aquilo que ainda falta. Ainda falta muito que fazer. E não é pouco, não. Muito que fazer todos os dias, porque há muitos caminhando para o inferno, que desconhecem a palavra. Ainda bem que as pedras vão clamar. A gente vê na televisão muitos falando de Deus sem ser do nosso controle. O compromisso de pregar o evangelho muitas vezes é criticado. Muitas vezes é criticado. Nós não podemos... O testemunho nosso já começa aí. Porque para a gente ter a paz, nós vamos ter a paz. E quando nós falamos no fica na paz, vai em paz aí, a paz virou quase que uma ferramenta de medida. Na verdade, nós queríamos da glória. Então, empenhar-nos para termos essa proclamação de paz tem que ser levado a todos aqueles que estão lutando nessa vida e empenhando-se em ter alguma coisa boa. Nosso trabalho será em vão. Paulo falando aos Coríntios diz isso, capítulo 15, versículo, fala sobre a edificação da igreja. O nosso trabalho não é vão. No Senhor, buscando o Senhor, estamos empenhados, estamos caminhando em paz e conquistando aquilo que nos liberta. Porque muitas igrejas estão aprisionadas em suas paredes. O reverendo Hernandes pregando esses dias, metidas com seus eventos, a festas
das atividades internas, todas elas acontecem, eventos das sociedades para si, enquanto que a missão principal da igreja é evangelizar, a grande comissão criada pelo Senhor Jesus. Devemos ir a toda a criatura. E às vezes, aquela parte mais imediata pode ser até o vizinho do lado, pode ser na rua, pode ser na outra rua, pode ser no bairro. E daí por diante vai até os confins da terra. Há muitos pregando o evangelho hoje, lugares inóspitos. Tá nem para cá. Imagina chegar lá e encontrar o Gange cheio de necrose e as pessoas banhando lá. Essas pessoas estão presas há 7.000. Coisa absurda. Nem a vaca, o animal, pode ser. Se ela entrar aqui na igreja e fizer alguma sujeira aqui, não pode tirar. É absurdo aqui. Pedro está falando de outros, mas cabe as tantas coisas que acontecem. Como é que nós estamos nos colocando, esperando a volta do Senhor? É algo terrível. Pedro, ele é terrível porque nós reconhecemos o nosso. Pedro, ele vai falando a respeito desse momento final, como se fosse daqui a pouco. E é fato. A palavra de Deus diz: louco, te pedi, tens para oferecer. O que é que nós temos para colocar na balança do penhor? Nós não temos nada. Se fosse pegar a nossa carcaça impura, mágoas, o que é que nós colocaríamos lá? E nada. Há quem orou. Essa carcaça velha, cheia de imundície. E é que a gente tem autoridade de entregar isso, hein? E certamente os homens não aceitariam coisas perto. Então, quando vier aquele momento, vai haver destruição, vai haver fogo. Estão dizendo, vai descer fogo do. Sairia correndo. Destruir a palha, aquilo que foi cortado, lançado ao tempo. Você vê aqueles rolos de plantas velhas, secas, elas pegam fogo. Imagina se desceu o fogo, esse fogo que fala a respeito de um fogo que vai destruir, que vai acabar com aquilo que existe. Faltou caso no maligno, um lugar que não dá para a gente se acomodar, se alegrar. A gente se aconchega em casa para lar. Se a gente pensar da porta para fora, mesmo que a gente tenha as nossas riquezas, lá fora o mundo, quando as pessoas estão à noite, quando se alegram com as coisas e então o que será de nós nesse dia? O que eu estou me firmando? O que é que está alegrando o coração nos meus dias? Combater o bom, guardar a fé, isso aqui. E não foi noites e até de morte. Aqueles lugares inóspitos onde estão os vários, passam as agruras e ainda constatam lá na conta bancária. Imagine que aqui a gente vai na vendinha do seu Manuel e pede lá para pagar. Mas lá eles não podem fazer isso. Os funcionários contam. Imagina como fica mais grave ainda aquele mundo que não conhece o Senhor
Fica sabendo que o pregador não tem dinheiro. Tá? Como é que nós estamos sustentando a verdadeira obra dos trabalhantes? Então, isso nós vamos pensar. Como é que eu estou aguardando a volta do Senhor? A minha vida hoje, ela decepciona. Meu comportamento está decepcionado. Está esperando a volta a uma normalidade que coração. Deus está esperando isso. Porque se eu espero a volta de Ele está esperando. Mas o dia que chegar, o dia, cada um terá concluído aquilo que precisava concluir. Mas faça em nós por nós, para que Ele realmente modifique o nosso. Eu espere a volta do Senhor de maneira santa, repreensível. Aí nós vamos olhar e falar assim, realmente tem muita coisa aí. Perdão, pessoas, é do nosso Senhor, é algo muito maior. Porque nós não podemos tomar. Muitas vezes. Se você pegar a igreja dali do Pará com 4, das reuniões em praças públicas, ali na Praça em Guaianazes, Praça Jacó Vargas, Estado Municipal, tem a praça, aquelas árvores são testemunhas daquilo que acontecia. Está lá, aquelas 2 coqueirinhos, desde o princípio. E a igreja se reunia com os jovens da igreja, tocavam, a bandinha tocava, tinha o seu Olavo, morava ali da linha do trem, que ele era da Assembleia de Deus, e ele ia se juntava lá e tocava aquela tuba, então tocava, cantava no final, convidava para o culto, era logo, e as pessoas ao culto, paradas da igreja. A palavra, cantar. É assim que aguardamos a volta. Para isso, nós precisamos todos os dias treinar o músculo, de o espírito. Prática diária. O espírito, ele precisa ser alimentado, o nosso espírito. Espero que Deus toque o nosso coração, para que o aguardar a volta do Senhor seja um evento futuro, seja hoje, se cumpra, e se porventura eu for datado desse momento de compreensão, estarei. Permita a cada um de nos. Amém?